Bom dia, pessoal. Boas-vindas a esse primeiro encontro do grupo Rebs, né? Essa é a segunda edição. O Rebs é um grupo de estudos que eu e o Gustavo a gente puxa. Ele teve uma edição anterior a essa. Vocês encontram a edição inteira disponível no YouTube, aliás, se for do interesse. A primeira edição foi totalmente gratuita. E a gente discutiu o erotismo do Bataille. Foi bem, assim, uma leitura bem densa, foi bem interessante. Aí a gente, é isso aí mesmo, do Batalha. E a gente pensou para discutir questões de sexualidade no campo da filosofia, né, no caso do Batalha, mas costurando com a psicologia analítica sempre, né? E aí nessa segunda edição a gente decidiu ir diretamente para o campo da psicologia junguiana, né, que acho que é a nossa expertise maior, né? Para discutir a questão da sexualidade com esse recorte aqui que a gente está se propondo, que é o da discussão sobre a homossexualidade, né? E aí a gente, acho que é bom a gente se apresentar, né, Gustavo? Aí Uhum. depois a gente vai falar um pouquinho do cronograma e a gente deixa aberto também para quem quiser falar. É, não sei se a gente coloca uma rodada de apresentação, porque às vezes fica uma coisa meio truncada, mas quem quiser falar, é só levantar a mão, quiser falar um pouquinho as impressões que tiver tendo sobre o grupo, a nossa organização, o que trouxe você aqui, ou algum ponto de relevância, sem que você queira apontar, fiquem à vontade, tá? A gente vai iniciar já a discussão, assim, sobre a organização e sobre o funcionamento do grupo, mas fiquem à vontade para se manifestar. E aí, quando vocês se manifestarem, seja para comentar uma coisa, vocês podem se apresentar também. Vamos deixar em aberto, porque às vezes quando a gente faz aquele momento, vamos se apresentar, fica um monte de pessoas travadas, assim, muita gente com vergonha. Então a gente deixa aberto esse momento, né? Mas inicialmente eu vou me apresentar, depois o Gustavo, né? Meu nome é David Lira, eu sou psicólogo formado pela UFC. Eu fiz mestrado em psicologia na UFSJ, São João del Rei, aqui em Minas, né? Eu moro em Minas atualmente, eu sou do Ceará, sou de Fortaleza, mas eu estudo aqui, moro em Juiz de Fora atualmente, onde eu faço doutorado. É, eu estudo psicologia analítica há um tempinho já, eu gosto de falar que eu fui vítima, né, da psicologia analítica, porque não conheço muitas pessoas que escolhem por vontade própria irem para esse campo, porque academicamente ele não é muito interessante, vamos dizer assim, pensando em inserção e respeitabilidade, até, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem um movimento meio irracional para você ser capturado por uma abordagem, né? Eu acho que isso acontece com as abordagens no geral, né? Os psicanalistas vão falar sobre isso também, né? Existe uma relação de transferência com a abordagem, e eu gosto de pensar, não gosto de pensar, né? Mas tive que pensar que fui sequestrado psicologicamente, né? E cá estamos, né? Há alguns anos estudando o campo. E eu estudo psicologia analítica desde 2016, por aí. E o meu mestrado falei sobre o conceito de esquizofrenia na obra do Jung. O meu doutorado agora está sendo mais sobre sexualidade, um grande misto de coisas, porque eu estudo no doutorado representações homoeróticas de São Sebastião, e aí eu utilizo como fundamento metodológico a psicologia analítica, algumas ideias nisianas, da Nisa Silveira, né, sobre leitura de imagens, e o Rebs é uma proposta de também enriquecer a minha própria pesquisa junto disso. Articular leituras que são interessantes. Aí eu me uni com o Gustavo porque ele também é um grande pesquisador, estudioso especificamente sobre homossexualidade também, mas ele tem um trabalho muito interessante sobre infância, né? E aí a gente se uniu para fazer esse grupo de estudos. Aí pode falar, Gustavo. Uhum. Gente, bom dia, eu sou o Gustavo, né? É, eu também me formei na UFSJ, né, em Minas aqui. Fiz graduação e mestrado lá, né, e realmente meu tema de pesquisa não é inicialmente a homossexualidade, né? Eu pesquisei infância, mas é curioso, né, quando a gente vai olhando para a trajetória, né, como que sempre a gente tem os nossos pontinhos, né, de inserção naquilo que captura a gente, né? E como a homossexualidade é um tema pessoal, né, para mim, e acredito que para talvez todo mundo que está aqui de alguma maneira, né? Então,
Sempre fui estudando, né, esse assunto, tentando dar respostas para as questões que eu tinha, tanto pessoalmente quanto na clínica, né, enfim, uma série de questões sobre esse assunto, que é um assunto que que a gente tem muito pouca produção, né, no campo da psicologia analítica, né, e tendo muita pouca produção, a gente ainda tem uma produção muito ruim em geral, né, assim, muito de uma qualidade muito debatível, vamos dizer assim. E acho que o interesse desse grupo, né, do Rebs, ele nasce da gente conseguir voltar o nosso olhar para o tema da sexualidade, mas a partir de uma boa base, né? Esse era o meu incômodo e o do Davi também, né? Quando a gente se juntou para fazer isso, assim, a gente queria estudar o tema, mas a nossa pergunta era assim, como que a gente vai estudar esse tema, né? Assim, de que jeito que a gente quer fazer isso, né? E até por isso a gente começa o nosso estudo a partir da filosofia, a partir do erotismo, né? Porque era um tema mais geral, né? Não era o tema específico dessa orientação sexual, né? Era o erotismo de um modo geral e era sobre como que esse tema, né, do erótico é, circunda a todos nós, né? A todas as pessoas. Então, a gente começa desse geral, como o David disse, todos os encontros estão disponíveis no YouTube, né? Sobre essa outra edição. É, mas também o campo da filosofia, a gente teve que fazer um esforço, né, assim, para poder compreender, né, e partir dele, para chegar agora no campo da psicologia analítica propriamente dito e entender como que a gente queria fazer isso. Então, a nossa preocupação aqui é muito realmente fazer uma base, né, para a gente estudar sobre isso, para a gente pensar sobre isso e e tem esse caráter, acho que até formativo mesmo, né? De incentivar todo mundo a também ir pensando sobre isso, talvez de uma maneira mais interessante, né? Então, a gente escolheu, né, uma série de textos a partir de um levantamento bibliográfico, né, que foi feito, muito extenso, assim, né? Um levantamento muito bom. O Davi puxou muito esse levantamento aí, e a gente foi identificando, né, nesse levantamento, o perfil dessas produções, né? Davi pode falar melhor sobre isso, sobre uns 4 perfis que ele foi identificando ali. É, mas, a partir desse levantamento, a gente foi escolhendo também alguns textos que fossem mais diretos nos pontos que a gente queria trabalhar, né? Então, a gente vai falar também um pouco sobre esses textos nesse cronograma de hoje. E eu acho que, ao contrário da edição passada, em que, por ser um texto de filosofia de muito difícil entendimento mesmo, né? Assim, na edição passada a gente teve que ficar num tom mais professoral, né? Então eu e o Davi falávamos muito para guiar mesmo a discussão, né? Que era uma discussão mais complexa, assim, num campo que a gente tinha pouca familiaridade. Mas nessa edição, como a gente está falando de psicologia junguiana, que entendo que todo mundo tem alguma familiaridade aqui, né? Eu acho que a ideia é que vocês possam falar também, né? Possam trazer suas contribuições, suas questões, enfim, né? A gente possa conversar mais, não tão de cima para baixo, né? Nesse sentido, e poder discutir melhor, né? Então, fiquem à vontade mesmo para falar, né? E discutir os pontos dos textos com a gente. Queremos isso, afinal de contas, né? Quer falar? Como o Gustavo falou, esses textos eles são a nata do que a gente filtrou da produção extensa, né? Que a gente achou que são textos que podem servir como pontapés de discussão interessantes, né? Tanto em coisas que a gente acha bem aproveitáveis, quanto em coisas que a gente acha potencialmente criticáveis, limitadas. Muitos textos são mais antigos, a gente tem muitos avanços no campo da discussão sobre sexualidade e gênero também, né, que vão se cruzar em muitas leituras sobre questões da comunidade LGBTQIA+, né? Então, fiquem à vontade também para trazerem contribuições em cima dos textos, né? Eles são para servir como fios condutores iniciais à discussão. Mas como o Gustavo falou, foi de uma revisão bem extensa que eu comecei a fazer, a gente se uniu para colaborar, que é sobre as leituras sobre homossexualidade. E aí, de início, a gente já tem um indicador sobre os textos que a gente utiliza, que é boa parte dos textos que a gente achou são sobre homossexualidade masculina. Existe um movimento que, aliás, é um movimento histórico que envolve o processo da produção, da reflexão, da documentação histórica sobre mulheres que torna os processos de pesquisa sobre homossexualidade feminina mais complexos, vamos dizer assim.
Você vai ver muitas autoras que falam sobre um ponto de vista histórico, né, sobre lesbiandade, que existe uma barreira maior no acesso por conta da invisibilidade desse processo. Um traço interessante disso é como, teologicamente, a homossexualidade feminina não é discutida em muitos textos clássicos, aí vamos dizer assim, textos teológicos iniciais, textos. Tô falando de coisa teológica porque eu acabo estudando muito cristianismo. E vira uma zona cinza, né, sobre o que é regulado nesse quesito, né? A homossexualidade historicamente foi muito legada à discussão sobre o homem, né? É interessante, você vai ver isso em leituras históricas sobre a homossexualidade, que vão mostrar como a homossexualidade feminina é um pouco misteriosa em alguns períodos da história, justamente por não ter tanta produção ou reflexão em cima daquilo que tivesse sido formulada em forma textual mesmo, né? E aí eu acho que esse processo histórico ligado ao patriarcado, né, esses processos de relação com o feminino, vão desaguar no fato da gente fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema da homossexualidade e encontrar uma minoria de textos sobre a homossexualidade feminina. A gente acabou fazendo um recorte maior da homossexualidade masculina, que vai ser o fio condutor de boa parte dos textos, vão ser sobre, principalmente, a figura do homem gay, vamos dizer assim, né? Como essa figura até ligada ao período histórico em que eles estão situados, né, esses escritos, mas a gente vê também, eu estava até conversando com o Gustavo, ele estava falando isso, sobre como existe um movimento em alguns textos de generalizar para além da homossexualidade masculina e pensar na homossexualidade feminina também, né? Além do que a gente pensar em outras configurações, como, por exemplo, bissexualidade, pansexualidade, que não vão ser tão elaboradas nesses textos, por serem falados de um período que essa discussão não tinha o lugar que tem hoje, né? Essa compreensão um pouco mais ampliada do espectro, vamos dizer assim, né, da orientação sexual, da variedade de possibilidades que esse fenômeno pode se manifestar, né? A gente está falando de figuras um pouco mais fixas em muitos desses textos, né? A figura do homem gay, da homossexualidade. A gente acabou fazendo esse recorte da homossexualidade masculina, que não impede da gente trazer discussões sobre a homossexualidade feminina também, mas é um aviso levando em conta os textos que a gente encontrou, que acabou ficando nesse recorte mesmo. Uhum, e tem até esse viés, né, que eu acho que é bem nítido também, né, de falar às vezes os textos falam da homossexualidade de uma forma geral, né, mas parece que o sujeito dessa homossexualidade, na verdade, é o homem gay, né, assim. Então, tem essa generalização, né, ao falar de homossexualidade, fazendo uma igualdade à homossexualidade masculina. E eu acho que o convite é esse também, né, que a gente possa pensar a parte da gente, das nossas vivências, das nossas questões, né, é, retomando a pergunta do grupo, né, que é como estudar esse tema, né, assim, então, a gente poder falar dessas questões também, né. E a gente fez um cronograma, né, que eu queria passar rapidinho com vocês, para a gente ver o que a gente vai estudar aqui, né, e por que a gente escolheu esses textos, assim. É, Nesse encontro, né, a gente vai trabalhar esse texto do Hopke, né, Jung e a homossexualidade, né, uma visão mais clara, e a gente deixou de texto complementar, né, esse texto do Eduardo Santana, que é bem interessante, apesar de a gente deixou ele de complementar, porque ele é um pouco extenso, assim, né, mas ele também, acho que ele casa muito bem com esse texto do Hopke, principalmente pelo fato de que ele traz muitas citações do Jung, né? Então, essas citações que o Hopke vai só mencionando, porque ele está fazendo um resumo, né? É, Ele tem um livro extenso sobre isso, né? Para quem não conhece, né? O Jung, Jungianos e a homossexualidade. É, e aí, legal, Davi colocou aí um pouco o nosso cronograma. E aí o Santana ele vai falar isso, né? Assim, ele vai dizer exatamente, vai trazer esses trechos do Jung, né? Que eu acho que conversam muito com o que o Hopke tá propondo ali, né? Daí a gente vai seguir, né? Justamente para um segundo tema, né? Que é a homossexualidade entre o erotismo e a ciência sexual. Esse texto específico, ele é um texto base, fundamental aqui para a gente, né? Assim, porque esse é o texto que a gente sente que mais responde a essa nossa inquietação epistemológica, né? Assim, ou seja, como é que a gente vai estudar esse tema dentro da psicologia analítica? De que bases que a gente está falando, né? Assim, de onde partir, né?
E esse texto do Vittorio Lingiardi, que é um analista italiano, né, ele vai trazer um pouco esse posicionamento da homossexualidade, né, entre alguma coisa que tem a ver com a arte erótica e a ciência, né, assim. É, e aí ele vai propor, né, na verdade, uma base para se estudar isso, que tem a ver com essa base de uma não generalização da homossexualidade, né, de uma compreensão da homossexualidade nas suas particularidades, assim. Então, que é um perfil que a gente vai ver muito nas produções da psicologia analítica, né? Algo que o Hopke também vai falar desse texto, né? Assim, a coisa da gente confundir a parte pelo todo, né? Então, nesse encontro da semana que vem, a gente vai discutir bastante sobre como estudar isso, sobre de que base que a nossa discussão tem que partir para chegar num resultado que a gente considera bacana. Esse É, texto do Lindyard ele é maravilhoso porque a gente que está no campo da psicologia analítica, a gente está no engodo, se a gente está nesse campo e também tem uma atenção, um estudo, um cuidado a discussões no campo da orientação sexual, da questão da sexualidade e das configurações múltiplas de gênero, porque a gente vê um campo que epistemologicamente é muito é, articulado a partir de noções pós-estruturalistas. E se você for nas últimas consequências do texto junguiano, na epistemologia de uma psicologia analítica, você vai ver pontos de discrepância com propostas epistemológicas pós-estruturalistas, pós-modernas, como a gente chama, e o Linguiard, ele dá uma resposta tão interessante para isso, entre a discussão sobre princípios arquetípicos de compreensão do processo psicológico e do que está no campo do construtivismo social. Então, ele dá umas chaves aí que ajudam a gente a se localizar nesse terreno, não jogando o bebê com a água do banho dentro, né? Não jogando o que é essencial fora, fazendo esse cruzamento bem complexo que a gente faz, que acho que vai desaguar até nas nossas discussões lá no final sobre teoria queer também, né? Que a gente está trazendo um texto no final para poder fazer esse cotejamento, né? Essa comparação que possa enriquecer ambos os lados, mas o Linguiard, ele nos dá uma base para a gente pensar nesse cruzamento aí entre o campo arquetípico e o campo social, que é um desafio para a gente. A gente trabalhando com o conceito de inconsciente coletivo, a gente trabalhando com a ideia de que o inconsciente é natureza, a gente fica num campo perigoso epistemologicamente, né? E aí eu acho que o Linguiard dá umas respostas bem interessantes para falar dessa antinomia, né? Esse paradoxo aí que a gente acaba sustentando nas nossas discussões aqui sobre sexualidade. uhum, uhum. Exatamente, né? Assim, e ele é um dos poucos autores, né, que eu acho que consegue unir muito assim essa crítica feroz, né, ferrenha, com uma qualidade epistemológica, né, muito grande, assim. Então, acho que isso vai instrumentalizar a nossa discussão de uma forma muito importante. E aí a gente vai conseguir discutir temas mais específicos dentro da homossexualidade, né, que é o que a gente faz aí em seguida, né. A gente parte para um caso, né, clínico, para a discussão desse caso clínico, que é o caso da análise de um homossexual, né, de um homem gay, conduzida pelo Wheelwright, né, que é um autor, é Joseph Wheelwright, e que foi supervisionada pelo próprio Jung, né, esse caso. E é bem interessante, assim, né, porque ele vai trazer o comentário do Jung, né, sobre esse caso, é, vai trazer os sonhos desse paciente, vai trazer ali, de fato, a discussão sobre esse paciente, e é interessante pensar, né, que esse texto ele foi revisto, né, depois por outros analistas, né, e aí a gente escolheu esse texto do John Beebe, né, que é um comentário atual, né, sobre os sonhos desse paciente do Wheelwright, né. E aí é uma releitura, né, desse caso, já, assim, muitas décadas depois, né, já que é um caso analisado na década de 30, se não me engano, né. Então, muitos anos depois, já em 2010, né, na década de 2010, o John Beebe vai fazer um outro comentário sobre esse caso, e a gente ainda vai fazer os nossos comentários sobre esse caso, né, assim, sobre essa discussão, o que é muito interessante para a gente ver, né, o que que muda aí, né, na análise de um homem gay, né, justamente. É, então, é muito interessante notar aí o comentário do Jung sobre isso, né, e o que que a gente pode tirar daí, né. E
E daí a gente vai discutir outras questões que vão se desdobrando nesse sentido, né? Principalmente as questões arquetípicas, né? E as imagens que estão ligadas a isso, né? Então a gente vai ter um encontro para falar um pouco dessas imagens. A gente usou esse texto base, né? Que chama O Duplo, para poder falar sobre isso, porque é um texto que vai discutir um problema que está sempre aparecendo também, né? Que é a questão anímica, né? Quando a gente fala de ânima, de ânimos, né? A gente está falando de homens gays, né? Como é que isso se encaixa? Como isso aparece, esse fenômeno? E aí esses textos eles vão trazer um pouco dessa discussão, né? Sobre o problema anímico, né? Então, que imagens que aparecem, né? É, em termos anímicos, né? E aqui eu estou falando de ânimo, mas estou falando também de, por exemplo, da imagem do duplo, né, que é uma proposta que vai ser colocada aí por esse autor, por exemplo. Então, a gente vai falar sobre o problema das imagens, das imagens de como elas aparecem na homossexualidade, né? Eu gosto até de, se for pensar nesse critério de uma multiplicidade em relação ao gênero, eu gosto mais de falar até de imagem da alma para englobar outras configurações compensatórias que aparecem próximas à fenomenologia de ânima e ânimos, mas têm características muito particulares para cada Uhum, pessoa. Se a gente pensa, tem a grande discussão sobre ânima e ânimo ser arquétipo contrasexual, existe uma polêmica em relação a isso. No geral, ela se contrapõe à persona, né? Como Jung uhum, fala no eu inconsciente. Então, é natural que a imagem da alma seja uma configuração particular, compensatória a uma persona, que eu acho inevitável ligar o problema da identidade de gênero, da expressão de gênero, né? Acho que é interessante o fato do duplo aparecer essa imagem anímica que, na verdade, é masculina, né, em uhum, homens, o que é uma outra proposta para além daquela ideia da ânima como ligada necessariamente à imagem da mulher, né? Então, acho que tem sim, uma série de coisas que a gente pode discutir sobre isso, né? O quanto a gente concorda ou não. Até o Gustavo destacou para trazer o texto do Bibi, sobre a parceria masculina, né? Toward an Image of Gay Partnership, não sei falar em inglês, que é sobre, nesse texto ele faz uma crítica ao conceito do duplo, do Walker, então você tem um terreno aí até de gay se bicando aí, né, que o Bibi tá discordando do Walker porque ele não considera esse aspecto da ânima, então existe um ponto aí de discussão e tensionamento dentro dos teóricos sobre homossexualidade também acerca de alguns conceitos, como por exemplo ânima e ânimos, que é realmente um dos conceitos mais espinhosos e potencialmente problemáticos também, que a gente pode encontrar, dependendo de como a pessoa faz a leitura, né, desse conceito, no nosso campo da psicologia junguiana. Então, vai ser um texto bem interessante para a gente falar sobre questões arquetípicas e anímicas mesmo. sim. E a ideia aqui foi justamente colocar esses dois textos em tensão mesmo, né? Eu acho que Imagem da Alma é um ótimo nome, né? É um nome que o Jung dá, né, também, né, no verbete sobre isso lá no Tipos, né? É, eu acho que é um nome que expande mais, né, a possibilidade aí em termos de imagem de gênero, né? Então, totalmente, assim. E aí a gente vai justamente partir num próximo encontro para poder falar sobre a questão da transgressão sexual, né? Assim, é, tá, a gente está falando de imagem, a gente está falando de como isso aparece, mas como isso aparece no comportamento, como isso aparece nas consequências, né, da vida das pessoas gays, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre um texto muito bom, né? Acho que esse foi um dos que a gente mais gostou, né, Davi? Que se chama O Retorno de Príapo, né? É, que ele vai falar um pouco sobre o comportamento gay mesmo, assim, né? E sobre uma série de camadas, de nuances, né? A partir dessa imagem de Príapo, né? Então, ele vai usar de uma imagem arquetípica para trazer uma série de comportamentos, de modos de existir, né? Que tem a ver com a sexualidade dos homens gays, né? E aí, a gente vai poder discutir bastante sobre isso, o comportamento aí, né? Que eu acho que é uma discussão que vai se estendendo também para esse próximo encontro, que fala sobre as expressões do homoerotismo, né, assim, e principalmente no set analítico, né, esse texto do Bostock, né, sobre Príapo, ele não é sobre o set analítico em si, ele é sobre o comportamento no geral, mas depois a gente vai conseguir trazer isso para dentro do set analítico, né, trazendo como essas expressões da homossexualidade elas aparecem, né. Você vê que são textos mais recentes, inclusive, né, nesse dia, acho que justamente porque traz muito essas expressões mais novas, né, mais
mais próximas do que a gente tem hoje, assim, né, sobre a homossexualidade, já que essas expressões variaram muito, né, desde, desde os estudos do Jung, assim, né. Então, a gente vai falar um pouco sobre como isso está dentro do sete analítico, e aí a gente desemboca num outro dia, né, na discussão sobre... Só um ponto sobre esse do Miller, que eu acho interessante, sobre essas expressões do sete analítico, que a gente também vê uma transferência aqui da questão da identidade da homossexualidade, do homem homossexual, para as discussões que o Miller vai trazer, que é do componente homoerótico no psiquismo, e como ele é independente de questões de orientação sexual. Como a problemática do homoerotismo vai aparecer como um elemento simbólico. Eu acho isso uma virada interessante, porque a gente sai do campo talvez mais fixo, vamos dizer assim, da identidade, para o campo simbólico múltiplo mesmo, da relação com o inconsciente. E aí os exemplos que o Miller traz, tem exemplos de homens homossexuais, mas ele também vai trazer essa ideia de que o homoerotismo, por exemplo, na transferência erótica, em alguns contextos, né, pode aparecer para além do que seria o grupo dos homens gays, né. São Sim. textos bem interessantes mesmo, ele traz os exemplos bem ele faz uma análise dos banheirão, né, de um paciente. Então tem uma leitura bem interessante aí para a gente pensar clinicamente e Uhum. parece num campo mais ampliado também. Uhum, sim. É bem isso mesmo, né? Abrir essa possibilidade de pensar no componente homoerótico, né? Que é uma coisa que o David Tacey também faz, né? A gente até pensa se colocava um texto dele ou não, mas a gente pode sempre trazer, né? Essas discussões a gente vai trazer também, acho que outros textos que a gente foi lendo, né? E que se encaixam aqui também, né? Então, o David Tacey, que é um homem hétero, né? E que foi talvez um dos únicos que falou um pouco sobre isso, né? Assim, se colocando no lugar de, pô, eu comecei a ter um monte de sonho homossexual, né? Assim, o que estava acontecendo comigo. E ele escreve bastante sobre isso também. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que o erotismo, como a gente disse no começo, né? E sobre a edição passada do Hobbes, ele nos atravessa a todos nós, né? Inclusive nas suas expressões homoeróticas, né? É, e aí a gente chega exatamente, né, nesse ponto do problema clínico que isso apresenta para o analista, né? Assim, porque se isso nos perpassa a todos e aparece na relação analítica, né, no set analítico, então isso vai aparecer independente da orientação sexual desse paciente, né? E aí a gente vai trabalhar textos, né, que falem sobre a questão da transferência mesmo, né? Sobre a questão de como é conduzir uma análise em que o homoerotismo seja levado em conta, né? Tanto para os pacientes homossexuais quanto para outros pacientes, né? Assim, é, em que isso vai aparecer e aonde isso é frequentemente ignorado, né? Assim, tem um silenciamento, né? Tem uma ignorância desse aspecto quando se trata de pacientes que não são homossexuais, né? Que vai ser uma crítica que o Hopke vai fazer também, né? Como um aspecto homofóbico mesmo, assim, né? Que ultrapassa a clínica. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como lidar com esse tabu, com a homofobia, a transferência na clínica, né? É, e aí a gente chega justamente ao fim, né, trazendo um pouco disso que o Davi comentou, né, das discussões que estão mais em voga atualmente, né, a partir da teoria queer, né, assim, que é uma teoria que tem sido, digamos que, dominante no debate de gênero atualmente, né, assim, ela tem tido mais espaço e frequentemente, os teóricos em psicologia analítica, eles tentam também fazer produções a partir da teoria queer, né, a partir das ideias da teoria queer, ou lançando mão dessas ideias para fazer suas próprias produções. E aí o que a gente quer aqui com esse encontro é justamente colocar isso em tensão, né, em debate, e a partir de tudo que a gente já vai ter estudado, né, poder justamente marcar posições, fazer nossas questões também em relação a semelhanças e dissensos desses dois campos, né? Então, acho que é também uma forma de se instrumentalizar para poder debater com o mundo que a gente está hoje, né? Assim, com as teorias que estão mais em voga atualmente. Então, daí a gente parte para esse último dia fazendo uma discussão sobre isso. Acho que fica claro, né, todo o caminho aí, mas a gente vai também passando por isso juntos. E qualquer sugestão, qualquer questão também que vocês tiverem, né, a gente pode ir conversando sobre isso no caminho, né. Acho que a gente pode falar do texto de hoje, mas como é que tá aí? Tudo certo? Tá bom.
Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, vocês podem colocar no grupo também, viu? Alguma sugestão, dúvida, está aberto para o debate nesse sentido. E hoje a gente vai discutir o texto do Hopke, que é o nosso primeiro texto que a gente pegou para iniciar o grupo, né? Que é o Homossexualidade, uma visão mais clara, né? Vamos dizer assim, que esse texto ele é uma síntese das ideias do Hopke, de uma revisão que ele faz da obra do Jung, né? Da obra completa, de cartas, entrevistas, sobre a temática da homossexualidade. Vocês conseguiram ler o texto? O que é que vocês acharam do texto? Ele é um texto importante porque eu acho que é a primeira grande revisão desse campo, né? O Hopke vai... Esse texto específico é de 88, né? É o artigo para o jornal a revista, né, de psicologia analítica, e o Hopke já vai mostrar que ele até comenta, né, que se falava que não se precisava fazer esse trabalho, porque o Jung falou muito pouco sobre esse tema, né? Ele enfrenta várias barreiras já inicialmente para a publicação, que é dificultada por basicamente uma homofobia muito sutil, né, do campo dos psicólogos junguianos, né? Então ele é um texto muito importante para estabelecer as bases, e a gente, na psicologia analítica, a gente gosta muito de partir do Jung, não como um preciosismo, entre aspas, essa base de onde foi falado, de onde surgiu o campo, num tema, para depois a gente poder recortar, costurar criativamente em cima disso, né? Então, a gente está fazendo referência ao Jung aqui, inicialmente, porque ele é a base da onde os nossos preceitos, métodos estão partindo. Então, acho que é importante a gente entender como essa figura, entender o fenômeno da homossexualidade para a gente poder trabalhar o quanto figuras posteriores fizeram leituras em cima disso, né? Uhum. Eu acho muito interessante, né, o fato de que esse texto começa com um parágrafo, né, que eu acho que é exatamente o problema que a gente tem em mãos aqui, né? Ele começa dizendo, né, a homossexualidade é um daqueles tópicos na psicologia analítica cujo exame tende a assemelhar-se à história contada dos três cegos e o elefante. Incapazes de ver a criatura inteira, os cegos agarram várias partes dela e declaram cada uma como sendo a totalidade do animal, né? Ou seja, um pega o rabo e fala que aquilo é uma coisa, né? Assim, que o elefante é aquilo. Um pega a tromba e fala outra coisa. Um pega a pata e fala outra coisa, né? E ao se falar da homossexualidade, o perfil das produções que a gente encontrou é exatamente esse, né? Assim, é sempre a gente tomando a parte pelo todo, é sempre tomando um aspecto da homossexualidade como a explicação para a homossexualidade, como se não tivesse uma complexidade nesse fenômeno que precisa ser analisada, né, assim. Então, ele é sempre reduzido, né, de alguma maneira. E, e isso, em geral, né, essa simplificação é um perfil das nossas obras sobre o tema, né. Então, acho que a ideia aqui já é deixar claro que o que a gente quer é não reduzir, né, não simplificar, é justamente trazer essa complexidade do tema nas suas muitas nuances possíveis, né. Fala, tá. Quem estava levantando a mão? E agora desbaixou. Fala, Davi. Saulo, você ia falar? Você tinha levantado a mão? Eu ia esperar o Gustavo só concluir. Bom dia a todos. Saulo Borges, sou de Brasília, analista junguiano. Depois eu fiquei com dúvida, porque o Gustavo começou lendo numa ordem, eu não sabia como que a gente ia ficar. Mas o que eu queria acrescentar, para começar esse pontapé, eu até tenho esse livro, é antigão, eu acho legal ter esse, ele é um livro de sebo. Também o seu é todo destruidinho, né? Eu acho que é bacana isso aqui. E só eu queria fazer uma primeira contribuição com algo que já foi dito aqui pelo Davi, porque o que eu acho interessante do Hopkins, ele deixa claro o contexto histórico, né? Ele começa falando isso. Fala, gente, vamos lembrar onde estamos, onde Jung estava quando escreveu isso daqui. E a gente tem que lembrar que boa parte da obra do Jung, ele pega as duas grandes guerras, ele vê o nazismo ali, né? Situação essa que ser gay era crime
Então, e aí, minutos atrás, o Davi falou sobre ânima e ânimos, que fala que é algo que às vezes gera uma discussão, mas eu acho que também as discussões vêm muito por falta de lembrar desse contexto, né? Desse momento histórico que o Jung estava. Então, eu gosto muito dele começar já falando isso. Gente, vamos lembrar que historicamente era crime. O cara falar que o gay ser homossexual é doença, né? O que eles chamavam de homossexualismo é uma doença. Isso já é revolucionário para um momento. De uma certa forma, ele está tirando de um crime no qual a pessoa ia ser presa, para qual, gente, peraí, ele está doente. E eu acho que esse é o pontapé que o Hopkins dá, que é quase se a gente se cercar historicamente do que esse cara tá posicionando aqui. Queria começar por isso aí. Perfeito, Saulo. Situar historicamente é super importante nesse sentido, que eu acho que se conecta muito a um princípio hermenêutico que eu sempre tento levar para mim, que é o princípio hermenêutico da caridade, né? Que é você ser caridoso com o texto, que é você partir do pressuposto que você tem um benefício a partir daquela ideia que está sendo transmitida. E a partir disso a gente consegue fazer uma leitura que aproveite entendendo o tempo histórico em que aquilo está situado, né? Então é super importante a gente fazer essa leitura que na história impede o que na história se chama de anacronismo, né? Então acho perfeita a sua colocação, tem muitos pontos do trabalho do Jung que são realmente revolucionários nesse sentido e vão de encontro direto com tendências muito fixas da época, né? Um exemplo disso é as leituras sobre os apontamentos racistas ou não racistas do Jung, sobre o colonialismo ou uma crítica ao colonialismo, que você vai ver no trabalho do Jung também, e você vai encontrar uma coisa que eu acho que é interessante, você vai encontrar um pouco de ambas as coisas. O Jung, ele é uma figura muito múltipla nesse sentido, e eu acho que o que mostra muito bem isso é o texto de apoio, que a gente colocou um texto complementar, para esse primeiro encontro, que é do Eduardo Santana, que é um texto ótimo para mostrar como convivem dentro do texto do Jung sobre sexualidade, aqui falando, né? Ideias muito revolucionárias, vamos dizer assim, de abertura para aspectos mais, assim, entre aspas, libertários nesse sentido, né? E outros bem moralistas ao mesmo tempo. E a gente entende isso a partir de um homem que está situado num lugar histórico em que ele rompe com vários aspectos unilaterais e que ele é partícipe disso também, né? Que ele também compartilha de certos preconceitos, certas limitações de sua época. E isso é super interessante para a gente fazer uma leitura criativa e produtiva do texto do Jung, que é entender, fazer essa distinção aí entre o que é fruto de uma época e o que é um ponto de vista revolucionário mesmo em psicologia e em ciência, né? Então, perfeito. Já desde o início você vai encontrar isso quando o Hopkins fala das 5 atitudes de Jung em relação à homossexualidade, né? A organização desse texto é muito boa, aliás, a gente está falando de uma revisão mesmo, né? E como um bom revisor, ele cria categorias para lidar com essa revisão, né? E as categorias que ele cria são essas 5 primeiras de atitudes de Jung acerca da homossexualidade, e o Saulo até antecipou já essa questão do lugar da homossexualidade em relação a questões jurídicas, né? Que o Jung se manifesta em relação a isso de uma forma muito positiva, né? E depois o Hopkins fala de 3 teorias que o Jung que vai aparecer na obra do Jung, né? Sobre a homossexualidade. Essa organização é bem interessante. Desde o início, o Jung já mostra um ponto de vista mais empático e acolhedor quanto ao fenômeno da homossexualidade, quando ele coloca essa questão jurídica, né? Em vários pontos que era um consenso geral que seria algo execrável, vergonhoso, que é algo que fruto de um estigma profundo, né? Sobre esse tipo de prática, esse tipo de forma de pertencimento, de funcionamento no mundo, né? Então é interessante ter esse ponto inicial. Mas só voltando a isso que o Gustavo falou do elefante, eu acho interessante essa imagem, porque a gente vai ter o risco
diante dessa problemática de cada pessoa vê de uma forma muito incompleta e parcial o fenômeno, leituras que vão generalizar para aspectos muito simples, como dizer, por exemplo, que a homossexualidade é fruto de uma identificação com a ânima, o que é uma leitura que o Jung faz, mas é uma leitura muito preguiçosa, porque ela deixa várias dúvidas. E a gente até coloca uma questão aqui, o quanto essa leitura não é você colocar o conceito antes do fenômeno, você trocar o carro pelos bois, colocar o carro na frente dos bois, né? Porque em psicologia analítica a gente tem que observar o fenômeno empírico para a partir daí a gente fazer costuras com os conceitos. E eu acho que tem momentos em que as leituras sobre homossexualidade vão fazer um movimento inverso. Eles vão pegar conceitos e vão colocar eles na frente do fenômeno. E eu sinto que isso acontece em muitas leituras que vão acabar tentando dar respostas muito simples, como uma identificação com um complexo materno de algum tipo, ou então uma questão que está relacionada às imagens de pai ou mãe. Você vai ter muitas leituras apressadas à noção de que a origem de uma determinada orientação sexual é uma frustração, uma identificação em relação a uma das imagens dos pais, né? E o quanto isso é realmente evidente, o quanto isso é possível de ser concluído a partir de um processo desse tipo, né? No geral, a gente entende que o processo da homossexualidade é um processo anímico muito misterioso, assim como de qualquer outra sexualidade, né? Porque fala sobre a nossa relação com o que o Jung chama de mistério, o mistério conúntios, né? Então, assim, é um buraco muito fundo que a gente tem para responder a pergunta do por que alguém se sente fascinado e eroticamente magnetizado por um tipo de imagem particular. Isso é o tipo de pergunta que acompanha alguém uma vida toda. É um mistério a ser sustentado e me lembra muito do livro Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, que você vai ver um processo ali de um fascínio enorme pela imagem especificamente do homem ferido, do guerreiro mutilado, por parte desse personagem, né, que é uma forma de autobiografia até do Mishima, né? Um livro bem interessante, gente. É sobre um homem lidando com os desejos homoeróticos no Japão. Eu acho que é no período entre guerras, não lembro agora em que período, mas está associado a um período de guerra. E você vai ver esse processo de ser tomado pelo fascínio e luminosidade da imagem erótica, e isso perseguir a pessoa. E a gente vai encontrar muito isso na clínica em relação a homens gays, a homossexualidade, a mulheres lésbicas, a bissexualidade, a forma como cada pessoa compõe um tipo de atração inconsciente com determinada imagem, e isso persegue a pessoa de uma forma que conjuga uma coisa muito misteriosa. E aí essas leituras, quando a gente vai ver esse tipo de processo clínico, essas leituras que a gente está falando, essa pessoa se identifica com a ânima, elas são muito limitadas quando a gente vai ver o fenômeno mesmo, da diversidade que o fenômeno promove. Não que essas leituras não tenham um lugar de verdades parciais, talvez. E aí a gente entra num campo de as hipóteses que a gente na nossa clínica faz para lidar com fenômenos da atração sexual, do erotismo, e enfim, são formas da gente poder entender, compreender, para usar um termo que é mais caridoso, né? Não é explicar, mas compreender o fenômeno psíquico, né? Uhum. Eu acho que eu acho que o Eduardo Santana é muito feliz quando ele traz nesse capítulo um princípio fundamental, né, da psicologia junguiana, que é dizer que toda teoria é uma confissão subjetiva, né? E eu acho que é isso que se dá muito na nossa produção, né, junguiana sobre o assunto. A gente fala tanto a partir desses pontos de vista parciais, porque eles são os nossos pontos de vista subjetivos também, né? São os pontos de vista dos autores, né? E das vivências desses autores, muitas vezes inconfessos, né? Assim, pontos de vista inconfessos. Então,
eu acho que olhar para essas produções também, sempre olhando por esse lado, né? Qual a confissão subjetiva que está aqui, é um jeito da gente conseguir estudar melhor, né, sobre esse tema, assim, né? E nesse sentido, entendendo que as teorias e que as produções são confissões subjetivas, eu acho muito interessante uma coisa que o Hopke menciona, né, assim, quando ele fala que é muito fácil estudar as referências do Jung a esse tema, porque não se trata de mais do que 15 referências na obra, né? Um número bem assim. E que os escritores se apegaram a essa falta de volume, né? Dizendo que o Jung não tinha muito a dizer sobre isso. Eu acho isso muito curioso, porque nos estudos da infância é também o que se diz, né? Assim, que Jung não tinha muito a dizer sobre a infância, né? Por causa do pouco volume que existe sobre isso, sobre o tema. Eu não poderia discordar mais, né? E estudando isso sobre a infância, eu acho que fica claro o mesmo problema aqui em relação ao tema da homossexualidade, que é entender a falta de volume como falta de posição, né? E não são a mesma coisa, né? Assim, ter pouco volume não quer dizer que tem pouca posição sobre o tema. E eu acho que o que acontece, tanto na infância quanto no tema da homossexualidade, é que o Jung se posiciona de uma certa maneira, né? Assim, é, portanto, não é preciso ficar falando eternamente sobre isso, né? Assim, ou entrando tanto em assuntos específicos. Na infância, essa posição vai ser uma posição ética, em que ele entende que a gente projeta muito na infância e que a gente tem que se lidar, né? Os pais, os responsáveis, é que tem que lidar com a própria responsabilidade naquilo. Isso é uma posição marcada, né? Na homossexualidade, resta a gente entender que posição é essa, né? E acho que o que o Hopke vai trazer aqui elementos para a gente entender qual a posição que o Jung marca, afinal, sobre isso, né? Assim, eu vou entender, a partir desse texto, inclusive, que é uma posição da última atitude, né, que ele destaca ali, né? Eu acho que ela resume bem, né? Que é quando ele fala que a homossexualidade de um indivíduo, ela tem o seu próprio significado peculiar para o indivíduo em questão, né? E que o crescimento psicológico consiste em se tornar consciente desse significado, né? Então, por fim, entendo que a atitude que o Jung traz em relação à homossexualidade, a posição que ele marca, é a posição de entender isso em cada um, né? É, o que não é uma posição vulgar, né? Assim, é uma posição muito importante. E, aliás, cada vez mais importante em tempos dessa generalização, né? A gente estava comentando aqui até antes da gente entrar, né? Sobre como que essa discussão parecia muito mais clara para o Jung do que parece hoje, na medida em que a discussão sobre a homossexualidade tem se tornado cada vez mais a partir da categoria de identidade homossexual, né? Assim, então, à medida em que a homossexualidade, que historicamente nunca foi uma identidade, né? Mas alguma outra coisa, né? À medida que ela vai se tornando identidade, ela vai também sendo reduzida, né, sendo generalizada de uma certa maneira, né? Então, entender essa posição do Jung como uma posição que ajuda a quebrar, desconstruir a lógica que a gente tem sobre a homossexualidade hoje, é algo que acho que é de muito revolucionário também, né? A gente retomar essa leitura junguiana. Perfeito, eu acho que isso se conecta muito. A gente está trazendo essa discussão acerca das 5 atitudes do Jung sobre a homossexualidade, né? Essa última atitude, que é a ideia de a homossexualidade como algo matizado pelo fenômeno subjetivo e individual, pensando até individual aqui no sentido de que a homossexualidade é um problema da individuação, né, daquele sujeito, eu acho que ajuda a gente a entender dessa forma quando a gente volta para o segundo ponto que Jung fala, que é que a homossexualidade ela é melhor compreendida a partir de uma compreensão do contexto histórico e cultural, que aí a gente entender que o momento que a homossexualidade se torna uma identidade, ela traz algumas sombras, vamos dizer assim, né? Ela traz conteúdos sombrios consigo sobre ter se tornado uma identidade, né? Isso cria o que a gente estava falando esse tempo todo sobre essa questão entre homossexualidade como identidade e homossexualidade como fenômeno particular, está muito bem sintetizado numa das antinomias que o Jung coloca lá no começo da prática da psicoterapia, relacionada à psicologia no geral, que ele fala sobre o tensionamento entre individual e coletivo. Necessariamente, aspectos coletivos vão engolir, anular traços individuais. Isso é impossível de não acontecer.
Não quer dizer, gente, que a gente não possa ter uma negociação produtiva com o coletivo, até porque o nosso destino como humanidade depende disso, né? A questão é como a gente consegue englobar esses dois lados. Quer entender, por exemplo, uma identidade que tem um lugar coletivo, e eu penso aqui na identidade da homossexualidade, ou nas outras identidades possíveis que estão na sigla, né, da comunidade LGBT, como formas de instrumentalização e organização políticas, né? Mas que, ao mesmo tempo, cada indivíduo que está englobado por uma letra daquelas, vamos dizer, possui particularidades que não exatamente cabem ou se resumem àquele traço. E aí volta a uma outro ponto, que é o quarto ponto, que é a quarta atitude que o Jung coloca, que é a ideia de que a orientação sexual de um paciente, ele é um traço que se distingue de outros aspectos da personalidade. E aí você não pode reduzir aquela figura a uma determinada orientação sexual nesse sentido, né? O que também é uma leitura, até para aproveitar isso que o Saulo falou, né, de entender o contexto do texto, é uma leitura muito rica por parte do Jung, porque muitas leituras psicopatológicas da época vão resumir o sujeito homossexual a essa figura degradada, que está totalmente explicada pela essa problemática da orientação sexual. E aí, quando o Jung faz essa distinção, ela é muito rica para a gente, pensando nas questões envolvendo a nossa clínica, vamos dizer assim, né, as pessoas LGBT que estão na nossa clínica, quanto para pensar essa relação com o problema do psicopatológico também, né? Mas aí eu vou trazer só a última atitude. A gente está fazendo uma salada de fruta das 5 atitudes aqui, né? Mas a gente pode ir discutindo uma por uma depois direitinho, mas se contrapõe a um lado que é mais, por exemplo, negativo na obra do Jung, em relação ao tema, que é a homossexualidade como uma condição infantil ou anormal, com um atraso psíquico, numa ideia que você vai ter em muitos textos junguianos, de que existisse uma progressão para o desenvolvimento psíquico, e o destino final do desenvolvimento psíquico é a heterossexualidade. A relação com a heterossexualidade é o destino final. Quando isso é uma leitura muito concreta e pouco matizada pelo simbólico da imagem da conjunção, da união de opostos na obra do Jung, né? O que está sendo feito aqui é tentando concretizar na relação heterossexual um elemento simbólico que é a união do masculino e feminino. Acho até uma coisa meio extrovertida demais, no sentido unilateral, né? Você achar que a heterossexualidade é um destino último melhor, porque seria na relação de um homem e de uma mulher que você consegue um processo de desenvolvimento psíquico. Quando o Jung está falando sobre a relação individual do sujeito com o feminino. Por exemplo, um sujeito masculino com feminino, ou de uma mulher com masculino, ou de outras configurações aí que envolvem a equilibração desses opostos, né? Então, uma discussão que eu acho que dá muito pano para a manga, né? Que é muito complexa, mas que eu acho que acaba aparecendo no texto do Jung como uma conclusão infeliz, penso eu, né? Nessa terceira atitude, que é entender a homossexualidade como imaturidade psicológica, né? Muitas leituras vão falar da homossexualidade como imaturidade. Você vai ver no texto da Von Franz, né, a ideia da puerilidade, o puer, um dos destinos patológicos do complexo materno em relação ao puer, né, da relação do sujeito com o complexo materno, seria a homossexualidade, né? Curiosamente, isso vem de uma analista homossexual, né? A Von Franz. É interessante entender também o que é que ela chama de homossexualidade. Tem uma série de questões aí que é entender as palavras no contexto histórico, mas a gente pode discutir isso mais com detalhes mais para frente, né? Mas eu acho que essas 5 atitudes do Jung, elas são muito, que o Hopke destaca aqui, né? Elas são muito articuláveis para a gente até hoje, né? Boa parte delas, assim. A gente consegue pensar muitas coisas da problemática da clínica, questões epistemológicas, questões teóricas relacionadas à orientação sexual, a partir dessas atitudes que o Hopke destaca, né? Sim.
E, de fato, né, assim, acho que é um cuidado importante, né, a gente entender onde a homossexualidade aparece, né, a palavra homossexualidade, do que se está dizendo, né, assim, é, em alguns textos isso fica claro, em outros não, né, o Jung mesmo, ele dá nomes diferentes, assim, né, e muitos ele até falam assim, o amor dos meninos, né, enfim, para dizer da homossexualidade, enfim, tem vários pontos que eu acho que vale a gente tentar entender o que é isso, né, assim, essa palavra ali nos textos, né. Mas só para fazer uma revisão aí dessa. Na verdade, acho que eu vou deixar a Alessandra falar primeiro, e aí a gente volta fazendo uma revisão um pouco dessas atitudes, né? E como que a gente vê isso ainda aqui. Fala. Oi, gente, bom dia. Eu sou estudante ainda de psicologia, eu estou nos últimos semestres, né? Eu vou começar a atender, inclusive, semestre que vem, na clínica escola mesmo, né? Eu estudo Jung já há um tempo, porque eu conheci na minha primeira graduação, em 2019, então faz um tempinho já, né? E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui no grupo de estudos, porque é um tema realmente que a gente não vê muito sendo estudado, pelo menos aqui eu moro em Fortaleza, né? Eu estudo na Unifor, e, assim, eu acho a minha bolha aqui da Unifor meio engessada, sabe? Em relação a algumas coisas, né? Tanto que, às vezes, eu já tentei trazer essa questão do erotismo, dizem que é uma coisa muito psicanalítica, é uma coisa meio complicada aqui, né? Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui estudando, né? Eu li o texto também, achei muito interessante, porque tinha muita coisa que eu não sabia, algumas coisas eu já sabia, porque eu gostava, eu sempre gosto de estudar erotismo, né? Na perspectiva junguiana e tudo mais. Eu estava pensando nessa questão da atitude do Jung sobre associar a homossexualidade com imaturidade, e eu fiquei lembrando aqui, né, que muitas pessoas queer, né, elas não têm realmente essa possibilidade, oportunidade de, assim, meio que avançar em fases da vida, assim, a gente meio que vive a adolescência tardia, né, algumas, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, meio que viveram isso e tal, e eu fiquei pensando, né, que a gente talvez não seria, pelo menos no que o Jung estava tentando colocar ali como maturidade, não seria adequado, mas que é algo muito mais, inclusive, social, cultural, porque a gente às vezes não consegue explorar, né? Não é porque a gente não queira, porque tem essa resistência, digamos assim, em relação ao complexo materno, né? Mas porque a gente não consegue mesmo, né? Então, acho que às vezes, assim, é uma forma, inclusive, que até eu me sinto, né? Já que eu vou fazer 28 anos, eu às vezes penso, caramba, tem coisas que eu não sei se, né, eu ainda me sinto muito adulta para fazer, porque eu não tive muita oportunidade, muita possibilidade de crescer nesse sentido. Eu não sei, eu fiquei pensando nisso, assim, posso estar falando uma coisa nada a ver, mas fiquei pensando agora também, depois que eu li também, né, agora que vocês estavam comentando sobre isso. Eu achei essa pontuação ótima, Alessandra, porque você vai encontrar muitas questões no campo da discussão sobre dissidências sexuais, né, que vão trabalhar a noção de entender uma coisa como se fosse característica daquela identidade, quando a gente pode entender que, na verdade, algumas coisas são consequências sociais da forma como aquilo é recebido pela cultura, né? Então, por exemplo, essa ideia da homossexualidade como marca de maturidade, mas aí as discussões sobre a adolescência tardia de pessoas LGBT coloca em primeiro plano que, às vezes, um traço que se coloca, a pessoa, o homem gay tem esse traço aqui de infantilidade, é muito mais um reflexo do processo da homofobia mesmo, cultural que está inserido aquilo. E eu lembro até de uma máxima que vai aparecer, acho que nos anos 80, tem um filme, não lembro agora qual filme, acho que norte-americano, que ele fala, tipo assim, o homem gay não é doente, é a sociedade em que ele está que é, né, aquela leitura, não lembro exatamente qual filme que vai ter esse motto, né, essa máxima, mas você vai ter essa ideia de que algumas coisas são muito mais consequência da homofobia do que exatamente uma característica da homossexualidade, né? Pode falar, Júlio. Não sei se é boa tarde para vocês, aqui é bom dia. Eu vivo no México e ouvindo a Alessandra falar, né? Alessandra aí novinha, 28 anos, eu já estou nos meus 45, né? E eu acho que eu sou um dos mais velhos aí, se não o mais velho, né?
Mas isso me traz um pensamento interessante, né? E baseado no que a Alessandra falou, de não só dessa identificação, mas da referência da homossexualidade, né? Quando você está inserido dentro de um contexto temporal, por exemplo, há uma época em que é mais permissivo, né, a liberdade sexual, onde o homossexual está inserido dentro disso, isso passa despercebido. Mas não existe, por exemplo, nos tempos atuais, não existe uma referência de homossexualidade. Hoje tem um pouco mais, mas, ao meu ver, já de bicha velha, é um olhar de que a referência que se tem hoje ainda é uma referência em construção e ao meu ver, meio torta, né? Até acho que foi o Gustavo ou você, Davi, que falou no início, né? O que te trouxe ao grupo? Eu vim para o grupo um pouco resistente, porque existe muito de... claro, estamos estudando psicologia junguiana, tudo. O pós-junguiano foge muito dos próprios conceitos. Eu gosto de manter, né, hoje, manter mais os conceitos e ir trabalhando em cima disso sem se desviar muito, né, sem se perder no universo que é vastíssimo, né, é vasto e de muita possibilidade de construção em cima disso. Mas eu entrei muito resistente e também porque eu acho que de tanto excesso que eu vivi, eu busco um isolamento, um distanciamento do mundo gay. E que isso... Então, meio que como participar do grupo é trabalhar este incômodo que há em mim, hoje, né, o enfrentamento da sombra, mas também desenvolver ideias que sejam importantes para essa construção de referência, né? Que na minha época, eu sou dos anos 80, era a bicha estereotipada que estava na rua. Eu não tinha referências, né? Eu ainda tive a felicidade extrema de ter um tio que era homossexual, era irmão da minha mãe, era inserido dentro da família, era respeitado, se impunha. Então, eu fui o ponto fora da curva, assim, total. Nunca tive problema de homossexualidade dentro da minha família. Tive com meu pai. Mas esta referência eu tive de uma certa maneira, mas de acordo com a época não se tem essa referência, né? E hoje, como eu falei, e voltando, só fazendo a ponte para fechar, com a Alessandra, o que a Alessandra falou, hoje é um universo tão vasto, parece uma tormenta enorme no mundo gay, que você não sabe para onde olhar, né? No meu tempo era só GLS, eram 3 siglas, hoje tem 20, que às vezes eu nem lembro o que tem dentro. Total, né? Obrigado por ter contado também, né, Júlia? Acho que a ideia é essa mesmo, né? É a gente falar do que trouxe, das nossas confissões subjetivas também, né? Que aparecem no que a gente está dizendo. E faz sentido isso que você está dizendo, né? Sobre as imagens, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Assim, essa coisa que está em construção, né? E acho que é interessante pensar isso, né? Sobre como que, ultimamente, é sempre uma construção que só vai poder ser feita individualmente, né, assim. E eu acho que está na tensão que o Davi estava falando, né, dessa máxima do Jung, né, já que a gente está falando de um fenômeno psicológico, que é o individual não importa perante o genérico e o genérico não importa perante o individual, né. Então, aquilo que... E a coisa é os dois lados, né, de fato que é individual também não vai importar perante o genérico, perante aquilo que está sendo construído coletivamente, né, mas isso também não deve importar perante o individual, né, porque isso vai ter precedência na experiência do indivíduo também, né? Então, acho que é um ponto importante, e eu fico pensando que muito disso que você está trazendo, assim,
a sua desconfiança, né, a sua resistência nesse sentido, me faz muito lembrar a atitude do Jung, assim, né, no sentido de que o Hopke vai marcar nesse texto uma coisa interessante, né, que é como que o Jung, ao trazer essas atitudes, né, ele vai marcar não uma posição teórica, exatamente, porque ele está falando de atitudes e de teorias, né, assim. E a gente já vai falar das teorias, mas quando ele está falando de atitudes, ele não está falando de uma posição teórica, mas de uma posição científica, né? Então, tem uma parte que ele vai falar assim, que a tolerância não aprova nem condena, ela deixa ser. E como cientista, Jung não teve outra escolha a não ser tolerar, né? Ou seja, ele está ali esperando, né? Esperando o que está acontecendo, esperando os fenômenos se mostrarem, né? Então, acho que essa atitude científica, né, que é olhar para esses fenômenos sem essa condenação, né, e também sem aprovação, né, mas observando uma atitude tolerante, eu acho que é muito fundamental, porque a gente vai encontrar aqui uma série de fenômenos muito diferentes, né, assim, eles vão poder ser vistos como tortos ou não, né, assim, eles vão poder ser vistos como uma construção possível ou não. A partir, acho que isso vai depender muito da nossa posição de tolerância mesmo, né, em relação a como estudar, né, esses pontos aí, né? Então, achei muito, muito importante, assim, né, isso que você traz, porque acho que é uma posição que a gente, quanto grupo, vai ter que adotar, né, também, assim, né, seguir um pouco essa trilha para dar conta de estudar o tema, né? Fala, Davi, depois eu volto nos outros pontos aqui. Sim, não, eu queria só destacar que a Cornélia comentou que eu achei interessante, que ela falou sobre temporalidade queer, né? O conceito de temporalidade queer. É realmente interessante porque rompe com essa ideia de um tempo único, né? Que é meio que normativo, de desenvolvimento psíquico. Acho que essas discussões sobre a adolescência tardia, sobre puerilidade, e algumas coisas que você até, o Santana vai apontar, de apontamento do Jung, de que pessoas novas têm que agir dessa forma, pessoas mais velhas deveriam agir de tal forma, como se na segunda metade da vida você tivesse que se adequar ao processo da morte, sei lá, do organismo. Aí eu lembro agora da Madonna lançando o Confessions 2, né? O que é que pensando o Jung como pessoa, o que é que ele acharia dessa figura, né? Ele provavelmente rotularia como uma mulher mal desenvolvida, pueril, quando na verdade o processo de individuação dela está todo guiado por pior, né? Eu vi alguns relatos sobre. Mas o processo todo guiado por uma valorização do aspecto carnal, do aspecto que ela faz uma contraposição a uma unilateralidade, né, de certos valores cristãos espirituais muito rígidos em relação a um aspecto negativo do corpo e da carne, né? E aí tem essa mulher ainda no auge de seus 16 anos agora, né, lançando esse último álbum para retomar algumas temáticas aí que fazem a gente pensar, por exemplo, na sexualidade de pessoas mais velhas, que é o que o Jung vai, a partir de uma certa temporalidade mais normativa, muitas vezes, talvez enquadrar como algo negativo. E aí a gente volta para aquela dinâmica do individual e do coletivo, né? O que é um problema para um pode ser a solução para outro, né? O que pode ser patológico para um pode ser integrativo para outro. E aí você vai ver na trajetória de pessoas, por exemplo, trazendo aqui o exemplo da Madonna, porque me parece que o princípio individuativo, fazendo uma psicologia analítica aqui selvagem, né? Ruma para uma constante valorização da carne, né? Eu acho que é um lugar até do artista como educador de sua época, que o Jung fala, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, de fato, acho que eu assino embaixo aí com o que a Cornélia falou, sobre usar uma temporalidade normativa para eventos eventos de dissidência, né? Como, por exemplo, da comunidade LGBT. Pode falar, Saulo. Só para não desviar do assunto, mas fazer alguns contornos que eu achei interessante, a importância do grupo, quando a gente vê gerações diferentes, né? Na hora que a Alessandra fez o comentário, o Júlio faz uma contraposição. Júlio, eu sou da sua geração, eu tenho 43.
Mas se eu te falar, gente, até então, até antes da Alessandra abrir a boca, quando o texto do Hopkins falava sobre uma infantilização, né, da homossexualidade, visto que, agora, Gustavo, um de vocês falaram, né, é muito pessoal, parece que o autor é uma autorrevelação. Então, como boa parte dos autores, né, que escreveram são homossexuais, então tem uma confissão ali. Então, na minha confissão particular, não cabe a questão da infantilização. Mas quando a Alessandra fez a pergunta, eu falei, caramba. E aí o Júlio fez aí que eu emendei da galera dos gays da faixa dos 40 de hoje, que não tiveram a referência, mas talvez hoje pode viver uma questão de uma adolescência tardia. E isso porque alguém que escreveu ali no texto, né, falando, por exemplo, que a sociedade não permitiu que ele que ele vivesse. Então, só quero fechar com... Eu não acreditava eu não conseguia enxergar esse pensamento da homossexualidade ou uma imaturidade. Mas agora parece que eu já consigo visualizar, sim, depois de o nosso discurso que seguiu. E só contribuindo, que ela relembrou, né, aquele filme da homossexualidade, em português lá, perversa, tem relação com a situação social. Só fazendo ponte, gente, não sei se vocês assistiram ainda, pela metade, Half Man, que está na HBO. Cara, é a atualização disso, tá? É hoje como que a sociedade vai estar lapidando uma homofobia internalizada e como isso a gente consegue enxergar hoje. É isso. Acho que dá uma boa discussão nesse ponto, e acho que isso que você está falando, né, que pode ser uma infantilização, né, é uma... Eu acho que, claro, Jung não tirou isso do nada, né, assim, ele fez análises, né, de pessoas que tinham, às vezes, ligações mesmo, né, principalmente com a mãe, né, essa coisa infantil em relação à mãe. Eu acho que a questão é como que a gente lê isso, né? Assim, e o tanto que isso é generalizado em termos da homossexualidade ou não, ou tendo a ver com homossexualidade ou não, né? Assim, é engraçado que muitos e muitos homens héteros, né, também têm esse ponto, e isso é visto de outra forma. E o próprio Jung vai falar disso, né? Assim, quando ele vai falar do Dom Juanismo, né? Que seria o sintoma hétero correspondente, né? Assim, a isso. É, e aí é interessante pensar, né? Será que não temos Dom Juanismo também, né? Como um outro sintoma possível para homossexuais, né? Assim, a homossexualidade que é vista como o sintoma, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que o próprio Jung vai ver a homossexualidade como uma espécie de sintoma mesmo, né? E isso é interessante, né? Tanto um sintoma individual como coletivo, assim, né? E aí, acho que quando a gente revisa aqui essas atitudes do Jung, isso vai ficando mais claro, né? Só para passar em cada uma, né? Assim, ele vai apontar 5 atitudes aqui, né? Uma que a homossexualidade não deve ser considerada crime, nem diminui o valor do indivíduo na sociedade, né? Que ela é histórica e cultural, portanto, não é apenas patológica, mas também ela é positiva e psicologicamente importante, né? A terceira, né, que ainda que positiva, ela é fruto de uma imaturidade psicológica, que precisaria chegar a uma saída mais adequada. Quarto, distinguir a homossexualidade do resto da personalidade da pessoa, né, que é uma atitude principalmente clínica, que preservou Jung dessas reduções à identidade, né? E, por fim, 5, né, a homossexualidade do indivíduo tem seu próprio significado peculiar para o indivíduo em questão, né? Então, são 5 atitudes aí, né? E eu acho que tem algumas que vale a pena a gente destacar, né? Principalmente essa segunda, né, quando ele fala que a homossexualidade é histórica e cultural, portanto, não apenas patológica, mas também positiva e psicologicamente importante, porque é nesse momento em que ela vai se tornar psicológica para o Jung, né, assim, ela vai ser um fenômeno visto como psicológico. E aí, né, assim, isso acho que vem muito... Essa primeira, né, vem muito essa coisa de tratar disso não diminuir o valor do indivíduo na sociedade, vem muito dessa tendência dos textos iniciais do Jung, né, que eram os textos psiquiátricos, né, em que ele estava ali muito preocupado com a defesa da melhoria das condições dos pacientes, né, isso fica muito nítido quando a gente vê o volume 3, né, em que ele vai falar, né, assim, olha,
a gente tem que melhorar os sanatórios, a gente tem que fazer entrevistas mais humanizadas com os pacientes, a gente tem que suspender as nossas conclusões diante de evidências dúbias, né? Assim, são textos muito interessantes esses da época psiquiátrica ali do Jung, né? Porque isso vai marcar também esse tom em relação à homossexualidade, né? Que é esse tom o tom psiquiátrico da época de advogar pelos indivíduos dissidentes, né? Por aqueles que estão em baixa ali. Então, é uma primeira atitude interessante, né? Que tem a ver com essa fase. E em seguida ele vai começar a pensar nisso como uma posição mais geral, como socialmente importante a homossexualidade, né? Então isso tirou isso do campo exclusivo da doença, né? E vai colocar isso no campo do psicológico. E eu acho interessante como que ele vai trazer. Tem um exemplo que eu acho que é muito claro disso no texto chamado O Problema do Amoroso do Estudante. O Problema Amoroso do Estudante, né? Porque ali o Jung, o Santana até traz a citação do Jung, né, inteira, que eu queria ler aqui, né, que ele fala assim, né, por amor também nos referimos ao ato sexual em todos os níveis, desde a coabitação matrimonial até a necessidade fisiológica que leva um homem às prostitutas e ao mero negócio que elas fazem ou são forçadas a fazer do amor. Também falamos do amor pelos meninos, significando a homossexualidade, que desde os tempos clássicos perdeu seu glamour como instituição social e educativa, e agora leva uma existência miserável e aterrorizada como uma suposta perversão e ofensa punível, pelo menos no que diz respeito aos homens. Nos países anglo-saxões, parece, por outro lado, que a homossexualidade feminina significa um pouco mais do que o lirismo sáfico, uma vez que, de alguma forma, age como um estímulo para a organização social e política das mulheres, assim como a homossexualidade masculina foi um fator importante na seção da polis grega. Eu acho essa citação muito importante, porque ele traz aqui a possibilidade da gente entender a homossexualidade como alguma coisa que tem uma finalidade social, né, assim, como alguma coisa que tem algo a dizer sobre a sociedade, né, em que ela está inserida. E isso é algo bem interessante, né, porque, como eu estou dizendo, Jung vai ver a homossexualidade como uma espécie de sintoma. Ele pode ser um sintoma individual, ele pode aparecer, né, na história daquele indivíduo, mas ele também, como fenômeno psíquico coletivo, né, ele também está dizendo alguma coisa daquela sociedade, né, e nesse caso ele está advogando aqui que a homossexualidade feminina estaria contribuindo para a organização política das mulheres, né, assim, falando muito ali da ascensão do feminismo mesmo, né, no século XX. Então, é muito interessante, né, pensar nesse ponto de vista, que tem a ver com essa atitude científica do Jung, né, de observar aí, de fato, qual lugar que isso tem ocupado, né. E aí acho que isso tem a ver com essas outras, com a atitude 4, né, que ele vai dizer sobre essa distinção da homossexualidade do resto da personalidade, ou a dificuldade de reduzir isso de um modo mais simplista, né. Fala, Cornélia. Então, eu estava pensando, quando a gente está falando sobre maturidade, né, e desenvolvimento, como, assim, heterossexualidade como horizonte dessa maturidade e tudo mais. Tem um livro que é The Faggots and Their Friends Between Revolutions, não sei se vocês conhecem, mas é um manifesto, enfim, muito interessante, e ele tem uma frase que me lembrou um pouquinho, porque eu estava pensando nessa imagem de seriedade, assim, nessa imagem da heterossexualidade enquanto a coisa madura, me lembra um pouco imagens da Terra, do Bachelard, sabe, essa coisa assim, o concreto, o real, e o que a gente esconde nesse concreto e nesse real, né, o que a gente quer dizer com esse concreto e esse real. Enfim, mas tem um momento do livro que ele fala, vou traduzir ao vivo aqui, tá, gente? Então, se é ruim, vocês me avisam. Mas os viados atuam suas fantasias sem acreditar que elas são reais. Os homens atuam suas fantasias sempre proclamando que elas são reais. As fantasias dos viados criam brincadeira. Se vestir, tirar a roupa. As fantasias dos homens criam responsabilidades. Ir aqui e fazer aquilo. E aí eu pensei, cara, é isso, sabe? Assim, a heterossexualidade enquanto um horizonte de maturidade também é um pouco uma piada. Porque, né, assim, que realidade é essa? Que maturidade é essa? Que peso de desenvolvimento é esse? Enfim, fiquei pensando nisso. Pode falar, Felipe. Gente, bom dia, tudo bem? Sou o Felipe.
eu sou colega do Saulo de Psicologia Analítica no IGEP, né? E eu faço mestrado em Língua, Literatura e Interculturalidade na UEG aqui em Goiás, né? Eu moro em Goiânia. Eu pesquiso sociolinguística queer, que é uma fala gay também, né? E aí, acho que é muito legal também, acho que tem uma coisa no texto, que eu acho que também tem a ver com esse aspecto do que a Cornélia falou, do andrógeno, né? Do hermafrodita, enfim, que tá no livro do Hopkins mesmo, lá de 92, né, 93. E aí eu fico só um questionamento que eu venho fazendo a mim mesmo, assim, nos últimos tempos, essa relação do sagrado e o profano, né? Essa coisa de que a sexualidade como profana sempre sempre problematizando isso, né? Mas o que o Hopkins vai dizer lá na terceira parte do livro dele é que esse aspecto do andrógeno, né, tem mais a ver com o sagrado, né? Tem mais a ver com algo, vamos dizer, de positivo, por exemplo, essa figura dos homens gays, por exemplo, nas religiões, né? E aí tem lá o livro do Mircea Eliade, que ele vai falar sobre, acho que é Mefistófeles e o andrógeno, né? E que eu não li ainda, mas comecei. Mas eu fico me perguntando sobre isso, assim, né? Sobre essa coisa, sempre a gente está vendo como profano ou como sagrado. A gente não tem olhado muito, talvez, para esse sagrado, né? Para essa outra ótica, né? Com relação à homossexualidade, né? Então seria uma pergunta, né? Onde está o sagrado dos homens gays, né? No profano a gente vem falando muito, né? Se fala muito disso. É um ótimo ponto, Felipe. Eu vou propor que a gente estenda esse texto para o próximo encontro também. Aí eu vou refazer o cronograma. Aí a gente teria um encontro a mais, mas seria só um encontro no outro mês. Aí a gente não impactaria questão de pagamento, por exemplo. Mas é só para a gente manter mais discussões. Um encontro a mais para esse texto, porque foi o encontro inicial, né? A gente acabou deixando vários pontos de fora. Aí, o que é que tu acha, Gustavo? A gente fazer isso, certo? Acho que rola. Eu fico Tá. pensando se a gente não consegue juntar o próximo texto com esse, né? Assim, porque ele é bem importante, o próximo texto, né? Mas acho que também ele retoma vários pontos que a gente já começou a falar hoje, assim, né? Então, fico pensando se A talvez. gente pode tentar, então, deixar a leitura do próximo texto, mas a gente retomar esse no próximo, né? Pode ser. Acho que sim, pode ser uma boa. O comentário que eu ia fazer, primeiro sobre o que a Cornélia falou, achei muito interessante, porque eu fiquei pensando nessa dimensão do brincar, e o que é o lugar do brincar dentro da psicologia analítica, porque a imaginação ativa, como um processo que o Jung fala que é o grande processo de relação com o inconsciente, a Von Franz até fala que é o lugar em que realmente o humano toca o mistério, se dá a partir da brincadeira, né? Surge a partir da brincadeira. Você vai ver, por exemplo, os relatos do momento de crise do Jung após o rompimento com Freud, que ele começa a brincar com a areia no quintal dele, como uma criança, né? Esse lugar de visitar essa dimensão lúdica e criativa, né? Da brincadeira, coloca um outro lugar em relação a isso da seriedade, né? Com essa coisa farsante que eu acho que tem muita relação até com um congelamento da persona, né? Acho que essa questão aí da heterocis normatividade tem a ver com um aprisionamento muito grande na persona. E, curiosamente, você vai ver as pessoas LGBT fazendo processos criativos justamente a partir de um maleamento da persona, né? A forma como a gente se projeta no sentido de se destaca para fora, né? Da forma como a gente se projeta socialmente, fala muito e tem muito uma dimensão política, né? Tanto é que nas teorias sobre gênero, você vai ter a distinção entre expressão de gênero e identidade de gênero, né? A expressão de gênero, ela vai ser uma ferramenta que a gente utiliza para poder comunicar social e politicamente coisas sobre nós, né? E é interessante como em pessoas LGBT você vai ver um aspecto muito lúdico disso, né? Essa ludicidade, eu acho que ela rompe aí, achei interessante o manifesto que você trouxe, né? Que acho que rompe com esse lugar aí da seriedade, do desenvolvimento final. Quando o Jung vai apontar que o processo para utilizar uma fala de Jesus, né? Que é o reino do céu pertence aos pequeninos, né?
É interessante, o Jung vai falar numa entrevista no final da vida dele, que é, a pessoa lê isso e não entende que a problemática que Cristo está colocando é de nos tornarmos crianças. E não voltarmos a ser crianças, mas nos tornarmos crianças. Isso se dá a partir da brincadeira. Então, a brincadeira é uma coisa muito séria, né, na psicologia analítica. E acho que a gente que trabalha com essa dimensão mais lúdica, vamos dizer assim, na forma como a gente se configura socialmente, né, tem um lugar aí em relação com esse mistério, né. E isso que eu queria comentar só rapidamente isso que o Felipe falou, que eu acho interessante, quem dá uma resposta muito bacana sobre isso é o Bataille, que ele fala o que a gente chama de profano, nessas manifestações luminosas, né? Ele não usa esse termo, mas estou pegando aqui colocando de gaiato, né? Essas experiências luminosas que a gente chama de profanas, na verdade, são um sagrado condenado. E aí o Bataille vai trazer as experiências das orgias místicas, dos rituais sexuais, para falar de certas manifestações luminosas que só não são consideradas sagradas porque são o que é profanizado nesse sentido. E aí é interessante como o Bataille vai mostrar o avesso do sagrado no erotismo, para mostrar que, na verdade, o erotismo é uma experiência sagrada que foi profanizada. E aí você tem uma leitura interessante, onde é que fica o sagrado na comunidade LGBT? Me parece que fica justamente onde a gente está olhando mesmo. Me parece que, por exemplo, isso que eu falei, a Madonna como um estandarte da carne, vamos dizer assim, né? Há um sagrado na carne, por exemplo. Não anula o sagrado espiritualizado também. Você vai ter, até o Jung até fala que existe um traço da homossexualidade, não é à toa que tantos padres sejam homossexuais, né? Existe algum tipo de ligação aí. Que tipo de ligação é essa? É um pouco complicado de destrinchar, né? Mas existe uma relação aí com uma conexão com o hermafrodita, né, com uma imagem arquetípica da união de opostos, relacionada a uma dimensão sagrada também, que pode ter contornos espirituais, que estão ligados ao que é urânico, né, ao campo do céu, mas também que é o que é quitônico, do campo da terra. É a gente relembrar que esses lugares são sagrados também, e eu acho que um texto que vai ajudar a gente a matizar um pouco disso é esse sobre o retorno de Príapo, porque o autor vai mostrar como as vivências sexuais transgressivas, né, transgressoras, têm uma característica luminosa, tem uma relação com o sagrado que é colocado ali, né? Existe um fascínio que mobiliza essas pessoas. Pode falar, Gustavo. Então, eu acho que se você estiver interessado, né, Felipe, nessa discussão, a nossa edição passada vai te interessar muito, porque a gente falou muito disso, né? Tá tudo disponível aí, né, no YouTube, e o livro também é ótimo, mas eu acho interessante, né, isso que você está trazendo, porque, aliás, um outro texto que a gente vai discutir bastante nesse grupo também, é o texto sobre tabu, né, quando a gente for falar ali do aspecto clínico, porque um dos argumentos desse autor é justamente que a gente sempre fala muito de tabu, mas fala muito pouco sobre mana, né, sobre o aspecto luminoso da coisa, do qual o tabu protege a gente, né, assim. Então, onde tem tabu, tem alguma coisa de sagrado por trás, né, assim. E se a homossexualidade é um tabu, então tem algo de sagrado nela também por trás, tem algo desse outro campo que está ali. Então, é uma discussão que a gente vai poder fazer também mais para frente aqui no grupo, né. E eu acho interessante falar, quando vocês estão falando dessa questão, né, isso que a Cornélia trouxe também, né, achei ótimo, manda mesmo a referência, eu não sei se você já mandou aqui, Cornélia, mas manda para a gente depois o nome desse manifesto aqui no chat, porque acho que é muito interessante pensar, né, sobre como a performance hétero, né, ou a persona hétero, né, ela é colocada como objetivo mesmo, né, ainda hoje, né, pelos psicólogos, ao tratar de pessoas gays, né, assim, isso ainda é sutilmente colocado ali como uma normatização, né, então, na medida em que a gente vai colocando, assim, questionando certas práticas, né, como muito desviantes mesmo, né, daquilo que é a adaptação social, né, e essa adaptação social é hétero, e aí acho que, assim, pensar nessa dimensão
da brincadeira é muito nítido quando a gente fala de viados mesmo, né? Assim, as crianças viadas, elas estão sempre brincando das coisas mais diferentes, escandalosas, né? Enfim, mais subversivas, estão sempre botando as coisas em questão, né? A partir da brincadeira, né? Enquanto a brincadeira hétero, ela costuma ser das mesmas coisas, né? Assim, as crianças héteros brincam das mesmas coisas sempre, né? E eu acho que isso é bem curioso da gente ver, né? Como que tem uma instrução social, né, nesse sentido, e como a brincadeira hétero acaba sendo muito pouco criativa, mas ela acaba sendo muito repetitiva, né, nesse sentido. Quando a gente fala da dimensão da brincadeira aqui na psicologia analítica, a gente está falando dessa brincadeira, da brincadeira criativa, daquilo que é eu não sei do que eu vou brincar, né? Assim, não daquilo, eu vou brincar de carrinho, de casinha, de qualquer coisa, né? Assim, mas não sei do que eu vou brincar, eu vou inventar. Isso vai surgir em mim, né? Aqui. Então, é um ponto interessante, né, para a gente pensar sobre como, de fato, o lúdico, a brincadeira, ele perpassa a existência LGBT, não é por acaso, não é porque os LGBTs têm mais, alguma coisa a mais, não, né, do que as pessoas héteras. É justamente porque estão tentando furar um pouco essa normatividade que acontece aí, né, essa persona que é colocada aí, né. Então, acho que é um ponto muito importante, né, para a gente discutir também sobre como a gente vai se fazendo, se constituindo subjetivamente de outra forma, e por isso mesmo, né, uma coisa que o Jung faz, que o Hopke destaca aqui, é que é tão importante, né, o Hopke vai falar que o Jung tem 2 passos para avaliar a homossexualidade no sujeito ali, né, assim, que ele primeiro discerne como que ela se expressa na vida do indivíduo, né, e depois ele examina o efeito dessa expressão na personalidade total, né? Eu acho que esses 2 passos são interessantes, né? E tem um risco aqui, né? Que é o risco da gente não distinguir entre a origem social e a origem psíquica desse efeito, né? Desse efeito que essa expressão tem na vida do sujeito. Porque isso pode levar a gente a pensar sempre numa adaptação forçada, né? Então, é uma questão importante, acho que também a gente repensar esses passos aí do Jung, né, discernir como a homossexualidade aparece na vida do indivíduo e avaliar o efeito dessa expressão na personalidade, também levando em conta as origens sociais, né, desses efeitos aí, né. E acho que é uma coisa que a gente pode voltar para discutir também no próximo encontro. Aí. Acho que é isso então, né, gente? A gente pode encerrar por hoje. Sim, sim. A gente fica para. A gente retoma esse texto no próximo encontro, mas fica a leitura do texto do Vitório, que eu acho que a gente vai conseguir cruzar os dois mesmo. Se ficar coisa ainda faltando muito, a gente repensa o cronograma. Mas vamos deixar então o texto do Vitório e o final desse texto agora. Boa. Obrigado, gente. Vamos voltar na semana que vem. E aí, qualquer coisa a gente se fala aí pelo grupo também. Tá joia? Boa semana, gente. Abraço. Tchau, beijo, obrigado.